Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto, aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Eu tenho o prazer de ter aqui Guilherme Nolasco, é o cara do etanol de milho do Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Glauber. Mais uma vez aqui, desfrutando da sua companhia. Quero agradecer a Impasa, né? Minha parceira. Brincadeira, que a Impasa tem sido uma baita parceira, assim como a FS também. E essas duas empresas realmente fizeram uma grande revolução aqui no Mato Grosso, não desmerecendo nenhuma outra, né? Que nem a Uzimat começou esse processo lá atrás, mas realmente o que a FS e o que a Impasa fizeram para o Mato Grosso e estão fazendo a nível de Brasil é uma coisa espetacular. Por isso eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu que sonhei um dia poder, assim, ter tudo isso e hoje realmente estou fazendo parte disso. E você também. Né? Eu tenho o prazer de acompanhar esse grande boom, né, do etanol de milho. E todas essas empresas que você fala fazem parte da União Nacional do Etanol de Milho, da UNEM, né, onde eu faço a função executiva e posso representar esse setor, seja as empresas grandes, médias ou pequenas, mas é um setor que cresce organizado, unido, todo mundo junto, né, falando a mesma língua, ordenado. Então isso dá uma satisfação, um prazer muito grande, sempre trazendo aí boas notícias ao mercado. É um setor que movimenta toda uma economia circular, várias cadeias de negócios, então a gente sempre está muito motivado a ver toda essa transformação acontecer, Glauber. Guilherme, eu queria ver com você o seguinte, a gente sabe que o etanol começou aqui no Mato Grosso, está se expandindo, né, no Brasil inteiro, a gente tem já usinas no Mato Grosso do Sul, agora Maranhão, Paraná, enfim, Goiás, enfim, né? Isso eu acho que vai ser, quase todos os estados vão ter uma usina de etanol de milho aí, lógico, estado que tem a ver milho, né? Senão não tem nem sentido, né? Aí eu queria que você falasse assim, uma das grandes preocupações que existiu, eu vi nessa mudança de governo, toda vez que muda o governo, existia uma preocupação, né? Como é que ia ser a questão do etanol? Porque querendo ou não, o etanol, ele não tem essa preocupação do combustível no Brasil, essa gerência, não é nem ingerência, essa gerência governamental sobre o preço dos combustíveis. Como é que está nesse momento? O pessoal já está mais tranquilo? Começou a plainar bacana, já perdeu um pouco medo, como é que está? Como você disse, toda mudança do governo, não importa qual, ela gera aí uma apreensão ao mercado, né? Como é que vai ser a política de preços de combustível da Petrobras, como é que vai ser o câmbio, como é que vai ser a relação com o mercado internacional. E o setor passou por isso como todos os outros, mas o governo deu grandes sinais de ter o biocombustível como sua matriz de eleição da transição energética brasileira. Você veja aí o projeto do combustível do futuro, que saiu de dentro do Executivo, já aprovado na Câmara dos Deputados e hoje no Senado, onde prevê aí o aumento da mistura de etanol anido na gasolina de 27% para 30%. Isso significa muito? Explica pra gente, porque a gente fala de 27 para 30%, na cabeça da gente é pouca coisa, mas na verdade são 10% a mais, né? Então... Eu tenho falado, eu falei até ao ministro, falei, maior do que a litragem é o sinal que o governo leva ao mercado. Devemos incorporar aí 1,5 bi de litros adicionados à gasolina, a mais da gasolina de anido. É representativo, mas é o crescimento do etanol de milho de um ano para o outro. Qual é a produção de etanol hoje no Brasil? 32 bilhões de litros. Então você... Seria 3%, 4% 3, 4% a mais. Mas a mensagem que o Brasil traz ao investidor e ao mundo é muito importante. Nenhum país do mundo tem uma mistura maior que 20%. O Brasil está indo para 30% e com a expectativa já no projeto de lei que possa chegar, mediante estudos, a 35%. Num curto espaço de tempo aí, de 2, quem sabe 3 anos no máximo. Isso é muito bom. Agora me diz uma coisa, o Brasil produz, você falou 32? 2 milhões. Quanto é de etanol de milho? Em torno de 22% será essa safra. Então, em 6 anos, a gente sai de uma produção de nicho de mercado para já aí superar os 20% na produção total etanol, milho e cana. E a tendência é que o etanol de milho, cada vez nessa conjunção, talvez ocupe um espaço maior, ou como é que está isso? Não competindo com o cana, não tem nada a ver, estou dizendo assim mais porque
quando você pega no caso da cana, ela vai chegando em algumas regiões, ela passa a ter um limitador de área, né? E no caso do milho, é uma segunda safra, né, da soja, você tem uma monstruosidade de áreas para a gente ocupar, né? Vamos supor, no caso do Brasil, se a gente quiser, nos próximos 5 anos, vamos dobrar de área de milho, a gente dobra. E aí é muito milho para fazer etanol. Realmente há uma complementariedade entre as duas, né, biomassas usadas para produzir etanol. A cana tem a particularidade de ter safra e entre-safra. O etanol de milho não, porque você pode estocar o milho e produzir ininterruptamente etanol de milho o ano todo. Isso é um fator bom para o abastecimento e diminuição da oscilação de preços do etanol ao longo do ano para o consumidor. Né? Então você vê nos últimos anos um crescimento, todo o crescimento da produção de etanol no país se deu pelo milho. Por outro lado, você tem preços aquecidos no mercado internacional do açúcar e os produtores de cana-de-açúcar estão produzindo mais açúcar do que álcool, porque é mais rentável hoje o açúcar. E o etanol de milho vem a completar essa lacuna desse álcool que migrou para o açúcar, mantendo o abastecimento. Então é uma relação muito complementar e a gente vê o cenário que nos próximos anos o crescimento da produção de etanol no Brasil se dará pelo milho e o mercado da cana-de-açúcar será cada vez mais açucareiro em função dos resultados econômicos trazendo as usinas de cana. Então é um casamento aí perfeito de sinergia entre os dois setores. Quando você tem o flex, melhor ainda, né? E aí a gente tem muito que virar flex ainda. É a mesma coisa que São Paulo mesmo. Tem alguma usina flex já lá? Tem muitos estudos saindo já, principalmente nas regiões que você tem uma logística boa para o milho, né? Divisas com Minas Gerais, divisa com Goiás, né? Algumas regiões aí deverá sair dos próximos dias a usina flex. Porque tem um projeto, inclusive o governo do estado, São Paulo, lançou um projeto para aumentar o plantio de milho. Não sei se tem a ver pensando nisso também ou não, mas tem um projeto lá porque tem um potencial também a ser explorado, né, para se plantar milho se tiver essa absorção, né? Porque São Paulo também é um consumidor, né? E o milho passa por lá também, sim, né? O trem passa ali, né? Sim, com certeza. Não, e tem uma conta interessante, né? A hora que a usina de cana-de-açúcar incorpora a usina de etanol em paralelo, as duas produções juntas, e consegue fazer um balanço energético que, através do bagaço da cana, consegue tocar as duas operações na geração de vapor e energia, usando o bagaço da cana para produzir o etanol de cana e o etanol de milho e ficar não mais dependente do cavaco de madeira para... Que é ruim, né? Eu acho que tem que ser dependente do cavaco de madeira. A conta fica imbatível. Eu que sou do cavaco de madeira... Não, mas tem mercado para tudo, tem mercado para tudo. Eu acho que são condições aí de oportunidades que o setor da cana precisa aproveitar. No Lácio, eu até no programa passado, a gente falou sobre cooperativismo, sabe? Me fala uma coisa... Tem alguma cooperativa já de produtores para produzir etanol? Você tem notícia? Tem alguma ou tem notícias de alguma? Porque nos Estados Unidos tem, né, de sucesso. Aqui no Brasil eu não sei se tem ainda. Você sabe me dizer? Tem a Coprodia ali, né? Coprodia, mas não começou para isso. Estou dizendo mais no sentido de que um grupo de produtores tem procurado você, tem falado sobre isso. Muito. Nós temos aí lá em Nova Marilândia, né, Desciolândia, fruto de uma cooperativa, são 23 produtores. Então lá é a cooperativa. Que montaram uma empresa, saíram de dentro da cooperativa e montaram um CNPJ separado. Mas não é uma cooperativa. Mas são 23 produtores que montaram uma usina LD funcionando lá perto de Diamantino. Nós temos uma iniciativa no Oeste Baiano, lá em Luiz Eduardo Magalhães, que a cooperativa de produtores de algodão está em estudo adiantado para montar uma indústria de etanol de milho. E lá é interessante, né? Porque tem todo aquele Nordeste para abastecer, né? Com certeza. Nós temos no Paraná, a maior cooperativa do país, a Coamo, anunciou seu investimento e fará uma indústria de etanol de milho em Campo Mourão, visando inclusive o coproduto, farelo de milho, para tocar aí a fábrica de ração dos seus cooperados. Então, temos várias iniciativas. Ou seja, isso aí é uma coisa maravilhosa, né, Nolasco?
É muito bacana, porque quando entra o produtor rural, é lógico que precisa se especializar para isso, produzir álcool não é a mesma coisa do que operar o mercado do milho ou da carne, é algo extremamente dinâmico, extremamente especializado, mas profissionalizando esse segmento, você tem dentro das cooperativas toda essa economia circular, do produtor de cavaco de madeira, produtor de milho, demandantes de ração para bovinos, suínos e aves, né? E até o próprio biocombustível. Você vê, a John Deere já lançou um motor aí para trator a etanol. Está em fase experimental ainda, mas quem sabe no futuro nós vamos poder abastecer inclusive os seus tratores a etanol na fazenda e uma operação cada vez mais sustentável, mais descarbonizada. Perfeito. Guilherme, um momentinho, nós vamos para o intervalo e você não sai daí, já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando com o Guilherme Nolasco, que nos fala aí dessa pujança que é o etanol. Nolasco, me fala então desse evento, que eu acho que foi um sucesso, conta para nós aí. O evento era um sonho antigo, né? Uma demanda do mercado. A gente fazia a primeira conferência internacional do etanol de milho, o NEM e da Tagro. Né? Pudemos começar aí com a parte política, né? Das políticas públicas que envolvem o setor. Nós tivemos a presença do deputado Pedro Lupion, né? Presidente da frente, deputado Arnaldo Jardim, deputado Sérgio Souza, o governador Pivetta, o senador Jaime Campos, onde pudemos falar de tudo que vem acontecendo em Brasília, né, definindo políticas públicas em prol dos biocombustíveis, seja ele no combustível de aviação, seja no aumento da mistura de etanol na gasolina, seja no aumento do mandato de biodiesel, a captura e armazenamento de CO2, ou seja, todas as iniciativas que envolvem os biocombustíveis no país. Ato contínuo, tivemos um painel com todos os representantes dos setores de classe que representam o etanol, seja no Brasil, Única, Unem e Bioenergia Brasil, seja no exterior, a West Grains e também a Coalizão Pan-Americana dos Biocombustíveis. Um painel dedicado à sustentabilidade, onde falamos, né, o poder da agregação de valor nesta economia sustentável do etanol de milho, né, todos os reflexos e todos os investimentos que vêm nessa direção. Um outro painel tratando de temas do combustível no futuro, ou seja, os mandatos de SAF, com a participação do presidente da Airbus. O que é esse mandato de SAF? Explica para mim. São o mandato que o país, a partir de 2027, o país e o mundo, passa a adicionar biocombustível no querosene de aviação. E a rota de produção do SAF, que é o combustível sustentável de aviação, ela é muito interessante a partir do etanol. Então a gente tem que triplicar a produção de etanol no mundo até 2030. E aí vem atrás disso o combustível de navegação também dos barcos, que fazem todo o comércio internacional de produtos. E também, por fim, a estratégia da Stellantis, o vice-presidente da Stellantis. Porque hoje o Guilherme, desculpa só para quem está assistindo entender, eu acho que essa questão do etanol ele tem mais a ver, por exemplo, com... Não é a questão de segurança de explosão, porque é muito seguro, né? Eu acho que até explode melhor, né? A questão toda é o consumo, né? Por exemplo, no avião, de repente, essa questão, o que pega mais? Eu queria que você explicasse, porque eu vejo assim, a gente estava até comentando no intervalo, que hoje, muitas vezes, você tem um carro a flex, você vai para a fazenda, por exemplo, vamos supor que a fazenda fica 150 km da cidade. Então, você está lá com uma caminhonete, uma S10 ou a Hilux, seja lá flex, ela tem autonomia de 350 km. Né? Então, você foi para a fazenda, você andar um pouquinho lá dentro, você dança. Você tem que andar com um galãozinho. É uma chatice isso. A partir do momento que o produtor é cooperado, que ele tem um tanque na fazenda, ele já vai tá nem aí, porque ele chega lá na fazenda, abastece, roda e está tranquilo. Né? Eu acho que essa questão de autonomia hoje atrapalha um pouco, né? Principalmente no ramo agrícola, né? Dos carros e tudo mais. Mas como é que, nesses outros lados, o que pega um pouco mais? Não, na verdade, nós temos uma agenda de transição energética, de segurança energética muito forte no mundo, né? E o etanol entra como combustível limpo, com toda uma estratégia de descarbonização de baixo custo. Né? Você imagine, se você tem trabalho em abastecer um carro etanol na fazenda, quanto seria difícil recarregar um carro elétrico para você sair daqui em Rondonópolis. Nossa Senhora. Então,
Então a gente tem hoje já motores muito mais eficientes, que rodam aí 8, 9, 10, 11 quilômetros com 1 litro de etanol. Tem um aproveitamento muito maior com etanol. A gente tem a oportunidade, né, de, convertendo a frota a biocombustível, você ter tanque de etanol na sua fazenda e poder operar suas máquinas no futuro, sua caminhonete e seus tratores, né? E ainda é uma questão cultural, a gente precisa mudar os hábitos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o quanto 1 litro de gasolina ou de óleo diesel influencia na economia e na sua comunidade, na região que você trabalha. Quanto 1 litro de biocombustível, seja ele biodiesel ou etanol, influencia em toda a cadeia de negócios do produtor rural e esses municípios em torno da produção. Então, fora, né, o compromisso de descarbonização. Né? Então, não tem escapatória. E a hora que a gente traz isso para a realidade brasileira, com toda uma rede de abastecimento, né, consolidada pelo Brasil inteiro, de biocombustível, de etanol, né? E com o custo da tecnologia muito mais baixo do que o custo da eletrificação. Não que não vai existir eletrificação, vai existir, nós teremos um cardápio de opções de mobilidade, mas o etanol com certeza, o biocombustível com certeza, é uma matriz de eleição para o Brasil. E aí a gente tem a questão da aviação, a questão da navegação, a questão de polímeros, produção de substituição de polietileno, de plástico que vem à base do petróleo, por polímeros verdes também. Então a gente tem aí todo um campo de futuro para a produção de biocombustível e outras aplicações que não seja apenas o motor a combustão do carro, que traz ao campo uma grande oportunidade de negócios, de agregação de valor. E o que é interessante, né, Nolasco, você vê, no caso do etanol, ele tem todo um plantio de floresta que tem que acontecer, o plantio do milho, o consumo do DDG, ou seja, para o produtor em si, né, que está aqui próximo de uma usina, a oportunidade é uma coisa fantástica, né? Imagina, você pode produzir floresta e vender para a usina, aí você pode pegar o DDG dessa usina e fazer boi, né? Então, e tem o milho que você planta, né? E você vende para essa usina. Então, a rede de negócios, sem falar que tem muitas vezes tem trocas e tem bons negócios com as usinas, inclusive, né? A gente sabe de exemplos que a própria usina ela fornece semente de milho, tem alguns negócios que ela acaba comprando um pacotão para o pessoal que fornece para ela tem essa oportunidade. É incrível isso, né? Eu acho que realmente, e sem falar no preço que essas usinas colocaram no milho, principalmente regional, é uma coisa fantástica, né? E tem dado resultado. E a tecnologia melhorou muito também, né? Eu acho que o empregado. Com certeza. Há 5 ou 6 anos atrás, a gente produzia aí 380 litros de etanol por tonelada de milho. Tem gente já tirando 450 litros. Então, é mais de 22% de acréscimo de produção. Que rentabilidade isso. Na mesma tonelada de milho. Semana passada eu estive lá na Pareci Superagro e justamente falando para um grupo de cooperativas, de cooperados, todas essas oportunidades de negócio, né? De você produzir o biocombustível a partir do milho, trazer uma garantia de preços e previsibilidade de compra ao produtor, essa mesma indústria poder, né, financiar o produtor nos seus insumos, os coprodutos, né, o farelo de milho DDGS, retornar em forma de ração para a produção de suínos, aves, peixes, boi, e toda essa economia circular, além do biocombustível, né, em torno da produção primária. Então, a gente está transformando excedentes exportáveis, tirando o grão de milho do navio e transformando isso em produtos com valor agregado, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos. E vem mais, tá? O sorgo está na esteira aí, para daqui a partir do final deste ano, começo do ano que vem, a gente produzir etanol de milho e sorgo, uma nova cadeia de negócios se concretizando em torno da biorefinaria de etanol. Perfeito. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Você é sempre um parceirão. Eu que agradeço, meu amigo. Certo. Tá aí, gente. Concluímos mais uma entrevista super especial com esse cara aqui, amigo, entendido do etanol, de milho e de etanol no Brasil. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu.
A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso,